começo de 2008, manifestações eclodiram ao redor do mundo em reação ao aumento expressivo do preço dos alimentos. Os primeiros foram no Haiti e no Bangladesh. Uma coincidência significante para quem tem memória histórica. O grito desesperado dos pobres ganhou alguns momentos de atenção, mas sem tal memória histórica. Um ano depois, o jornal londrino Financial Times relatou um anúncio do Programa Alimentar das Nações Unidas que dizia que seria preciso cortar a ajuda alimentar e fechar mesmo algumas operações desse programa, né? Porque países doadores que encaravam austeridade fiscal em casa estavam adiando contribuições, né, para o financiamento. Vítimas disto, né, incluíam Etiópia, Ruanda, Uganda e outros. O corte orçamentário severo veio enquanto a fome se alastrava por um índice de acima de 1 bilhão no mundo, com mais de 100 milhões nos 6 meses anteriores, né, de acréscimo, enquanto os preços dos alimentos subiam e envios de ajuda decaíam como consequência da crise econômica no Ocidente. No Bangladesh, o jornal A Nação observou o seguinte: é muito revelador que trilhões tenham sido gastos já para ajudar as instituições financeiras mundiais, enquanto da comparativamente menor soma de 12,3 bilhões de dólares prometidos em Roma anteriormente neste ano para enfrentar a crise alimentar, né? Dessa soma pequena, né, apenas 1 bilhão foi entregue. A esperança de que pelo menos a pobreza extrema fosse erradicada pelo final de 2015, conforme estipulado nas metas de desenvolvimento do milênio das Nações Unidas, parecem irrealistas como nunca. Não pela falta de recursos, mas pela falta de preocupação verdadeira com os pobres do mundo. Eu estou lendo um trecho de um livro escrito por um professor que não é sociólogo, ele é linguista, mas escreve sobre política, Noam Chomsky. Esse livro aqui é de 2010, Hopes and Prospects, que quer dizer esperanças e prospectos. E esse livro, desse trecho que eu li, é uma pequena parte de uma argumentação maior dele, que ele dizia em 2010, inclusive reagindo à eleição do Obama e outras coisas, que ele dizia que não eram os acontecimentos pela via eleitoral nos Estados Unidos que iam mudar a face do mundo. Ele dizia que se o mundo tem esperança de ser mudado, vai ser pelas manifestações de rua na América Latina. Em 2010. Ele estava dizendo,
O mundo muda a partir do que as ruas na América Latina vão exigir. A argumentação inteira desse livro, que não fala só da América Latina, como vocês viram. 3 anos se passaram. Uma pessoa que tem 80 anos de idade, que denunciou a guerra do Vietnã, que denuncia o imperialismo dos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra Mundial, que era um judeu que também protestava contra a inoperancia dos Estados Unidos, contra Hitler e Mussolini. Os Estados Unidos demoraram um tempo para entrar nessa guerra, né? E depois falou da Coreia, falou do Vietnã e todas essas coisas. Uma pessoa, do alto dessa experiência, vaticinou uma coisa que agora está se realizando. As ruas na América Latina e no maior país da América do Sul, que também é o país mais populoso de toda a América Latina, o Brasil, estão falando, estão exigindo, estão atropelando a fantasia oficial. Eu não preciso fazer um resumo do que as pessoas estão vendo na televisão. A televisão agora está um pouco mais simpática aos protestos, às manifestações, mas também fica enfatizando muito que há vândalos, que há violência, não sei o quê. Ela dá uma importância, ao mesmo tempo retira um pouco dessa importância. Pois bem, semana passada nós estivemos aqui com o Jairo Cabral, PSTU, e nós estávamos falando da necessidade de que não houvesse apenas as manifestações, mas que as pessoas começassem a se reunir para discutir o que elas querem. E hoje eu tenho o prazer de pedir ao Silvio Prado que passe um pouco da experiência que ele teve essa semana com essas reuniões, já que eu estive numa assembleia em São Paulo, capital, não estive aqui terça-feira, nesse dia, né, mesmo dia, para uma assembleia aqui em Taubaté, e ontem eu vi mais uma assembleia em frente à Câmara, mas o Silvio participou das duas, e eu vou pedir para ele passar um pouco desse relato, dessa experiência que está sendo, talvez para os pessimistas eles vão ter que dizer pelo menos interessante, né? Uhum. Para aqueles um pouco menos pessimistas, talvez animadoras, né? Silvio. Legal. Então, você leu um trecho, né, muito significativo do Chomsky, né? E ele não faz previsão, ele confirma aquilo que a história mostra, né? Que é pelas ruas mesmo que se dão as grandes mudanças, né? Que empurram a história para frente. Surpreendentemente, o que me surpreende nessas mobilizações no Brasil é o momento pré-Copa do Mundo, o momento de Copa das Confederações, e exatamente no país que idolatra o futebol, né? O futebol ganhou, ficou no segundo plano. Se projetou esses eventos todos com grande mídia, investiu-se muito. A impressão que dava 4 anos atrás, e quando chegasse a Copa das Confederações, as fábricas parariam para assistir os jogos, né? E não para sair na rua para fazer manifestação com motivos diversos, né? Diversos. Então eu vejo aqui Taubaté, interessante, que é uma cidade que tem um perfil que eu reputo como conservador, uma cidade em que discutir politicamente é bastante difícil, uma cidade industrial, universitária, mas que ainda está um padrão de mentalidade política da década de 50, não, um pouquinho antes até. Capitanias hereditárias. Porque se fosse a década de 50 seria muito bom, uma grande mobilização no Brasil. Mas eu achei interessante, eu participei de praticamente 3 ou 4 reuniões aqui, assembleias ocorridas aqui, e eu acho que o que aconteceu aqui, aconteceu em todo o país, né? É claro que nos centros maiores, em que, digamos assim, as pessoas com a posição à esquerda, progressista mais avançada,
estão mais organizados, né, talvez o embate tenha sido diferente. Mas aqui, apesar do nosso conservadorismo, eu achei que houve um avanço muito grande. Até porque eu contatei, primeira coisa, a experiência que eu tive com esse movimento, eu fiquei sabendo que haveria uma preparação na terça-feira da semana passada, numa reunião lá em frente à Faculdade de Direito, e eu fui assim como cidadão mesmo, anônimo, não foi representante da PSOL, nem a POSP, ninguém. Aí me reconheceram e pediram que eu fizesse parte de uma comissão que organizaria os eventos. Eu falei, não quero fazer parte de nada, eu quero chegar aqui, quero participar, quero falar também, quero ajudar em alguma coisa, não quero fazer parte. Não, mas você tem que fazer parte da comissão. Eu falei, não. Depois a gente vê isso daí. Mais do meio para o final, chegou um pessoal ligado ao DCE, que é ligado ao Ortiz Júnior. 10 minutinhos depois me chamaram dizendo que eu não poderia participar da comissão. Desculpe, mas aqui é engraçado. Não, é engraçadíssimo. Né? Mas eu não quero participar da comissão. Mas o senhor não pode, não precisa nem justificar porque eu não quero participar. Eu sempre faço política sem participar de nada. Eu me ligo a partido que é necessário ligar. Sem participar de direções. Direções. Não quero dirigir nada e nem quero ser dirigido também. O senhor desculpa? Não, está desculpado, nem precisa, eu não pedi. Você que ofereceu, eu deixei no ar. Quer dizer, então a presença do prefeito ali, através de assessores dele naquela reunião, era visível. Então eu falei, esse movimento aqui mal começou, já está parando, porque esperar que o pessoal do Júnior faça um movimento que vai reivindicar a mudança de alguma coisa, não vai acontecer, né? Não. Mas é claro que ali tinha mais coisa para ser vista, aquela criançada organizando, pintando cartaz, fazendo um debate, já falando que partido político e sindicato não iria. Eu fui vaiado, inclusive, porque eu defendi que não, que é uma coisa múltipla, tem que ser aberta. Então não tinha por que restringir participação partidária, sindical, o que quer que seja, né? Enfim, lógico. Mas eu sabendo que quando você coloca um movimento na rua, você está aberto para tudo. Em São Paulo eu encontrei 3 mulheres muçulmanas vestidas a caráter no movimento. Claro. E não foram expulsas por ninguém. Não. Né? E eu falei, então vai aparecer gente aqui. Aí eles tinham preocupação de que podiam parar adultos. Eu falei, isso é inevitável. Você chama um movimento de massa e aí você quer que todo mundo saia em fila, de mãos postas, orando, não vai ter diversidade. Você está preparado para anarquista, para petista, para todo mundo, né? E aconteceu mesmo. O movimento se dirigiu, passou pela cidade, algo legal. Alguns falaram que parecia um ensaio para malhação, mas não é nada disso. Foi legítimo, foi justo. E a partir da do Epaminondas, o pessoal resolveu ir para a Parada Dutra mesmo. E não tem como falar que não. Percebe? O que você poderia dialogar, eu tentei, gente, meia hora de Dutra está muito bom, já deu mídia, já mostrou que tem disposição, não precisa, não, nós queremos ficar aqui até 9 da manhã. Eu falei, então fica. Se o choque deixar, vocês ficam. E o que aconteceu? A polícia tirou. Então isso não é novidade, porque é um pouco de inexperiência, um pouco de embalo, um pouco de tudo, né? Até porque a juventude não aceita muito que você se coloque enquanto elemento, que tem alguma experiência, que tem uma vida partidária, ele já olha como suspeito. Eu me lembrava que na década de 60 tinha um slogan assim, não confie em ninguém com mais de 30 anos. É verdade. Como eu tenho 60, eu sou duplamente, né, suspeito, né? Então eu falei, estou sobrando aqui, né? Mas claro, eles podem ter esse comportamento e eu tenho que ter outro. Quem é mais velho, quem já passou por umas pauladas, tem que entender assim, eu estou aqui, né, para aprender também e para tentar colocar um pouquinho de rumo, né, um pouco, discutir. Tá, foi bom, né, muito bom. E aí nós viemos, né, para anteontem, e fizemos eu acho uma caminhada desastrada, porque novamente a gente viu ali a mão do pessoal do Ortiz Júnior, que da primeira vez impediu que se passasse em frente à prefeitura, e na segunda vez festejou pelos 10%, 10 centavos. 10 centavos, aliás, do desconto, e traçou um roteiro que pararia em frente à prefeitura. Quando nós passamos em frente à prefeitura e quisemos parar aí mais próximo, fomos impedidos. E apareceu um enlouquecido lá, que praticamente fez um discurso que dividiu todo mundo.
Então as pessoas foram andar mais 100 metros, aí inesperadamente resolveram voltar para frente da prefeitura. A partir daquele momento não teve mais concentração. Aí nós encontramos na caminhada 2, 3 pessoas, anarquista em Taubaté é uma coisa muito interessante, que tinha um pessoal anarquista na Dutra, na primeira ocupação, que cantava, que fazia a palavra de ordem anarquista, de resistência, e depois pegava o microfone e cantava o hino nacional. Né? Umas coisas complicadas. Aí uma Kombi muito estranha de Itaquaquecetuba, que entrou no final da caminhada e levou o pessoal para a Dutra, ele instigou as pessoas a ocupar a Dutra e depois tentou tirar, não conseguiu. Essa Kombi saiu e voltou para Itaquaquecetuba. Eu perguntaria, o que é que uma Kombi de Itaquaquecetuba está fazendo aqui? Só tinha uma coisa reconhecível nela, Isaías Paz, um logotipo, um adesivo colocado lá. Então, nessa mobilização estava e eu vi você viu? Esse rapaz, isso foi na quinta-feira, né? Quinta-feira da semana passada. Né? Essa eu estava junto com os sindicalistas naquela. Então, essa Kombi. Estava no microfone. Essa Kombi entrou na passeata entre a rua 15 e a rua Chiquini Matos. Ela apareceu ali. E foi se aparelhando com o nosso carro e foi até estender o microfone para colocar algumas palavras de ordem. Depois que eu parei, aí eles entraram, foram até na praça, tentaram fazer uma auê, foram vaiados, depois acompanhou o pessoal até a Dutra. Um professor fala que essa Kombi, e ele diz que checou isso, diz que é ligado a um grupo integralista da Grande São Paulo. Né? Não sei o que estava fazendo aqui. Mas tudo bem. Então, eu estou colocando porque eu coloquei a questão dos anarquistas que pegavam o microfone e falava até palavrão e depois, inesperadamente, cantava o hino nacional. Falei, que gente confusa. Anteontem, também, um que se declara anarquista, ele veio falar o seguinte, olha, não vamos ocupar as ruas, porque as ruas ocupadas dão prejuízo, causam transtorno, nós queremos paz, e citou Jesus, citou a Bíblia, e era anarquista. Meia hora depois, ele estava propondo invadir a casa do Júnior Ortiz. Do Ortiz Júnior. Eu falei, gente, onde é que eu estou? Né? E a polícia militar está de olho nele. Uma outra perspectiva da Bíblia, estou mais de César do que de César. Não sei, viu? Então, olha, ele não falava tomar, falava em matar político. Eu falei, esse cara tá louco. Então, ele cheirou alguma coisa, bebeu alguma coisa, eu não sei, não quero falar isso aí. Havia várias... Você está relatando o seguinte, que no momento, na faculdade de Direito, as pessoas tinham uma crença de que podiam formatar essa manifestação. Exatamente. E no meio do caminho que a gente viu foi a pluralidade, a diversidade aflorar sem controle nenhum, e até pessoas, inclusive, com as quais você não tem nem sequer, não é uma concordância com a linha de pensamento, você não entende a linha de pensamento. Eu falo assim, ó, vândalo é quem quebra alguma coisa sem objetivo nenhum, por quebrar. Entendeu? Agora, veja bem o que eu estou falando, entendam. Num determinado processo, se você quebrar a vidraça de um banco, porque você controla a política do banco, eu já acho que você não é vândalo, não concordo com essa quebradeira. Mas tem um componente a mais aí, que não deve comparar você a quem quebra por quebrar. Né? Mas o que nós vimos ali, vamos olhar é um ato que tem um simbolismo, embora não seja adequado à sua perspectiva. Você está entendendo? Aquele primeiro pessoal que saiu em São Paulo, na primeira quebra-quebra, que enfrentou a polícia, aquele são grupos organizados em São Paulo, de punks, tal, anarquistas, que eles acham que não dá para ter manifestação sem quebra-quebra. Eles acham. É a linha política deles. A quebra começou depois da polícia. Sim, mas a polícia instigou e eles rebateram isso daí. Então eles acham que, por exemplo, não tem validade política se você não confrontar o lado mais asqueroso do poder, que para eles é a polícia. Agora, Silvio, eu já disse aqui também outro dia o seguinte, gente partindo do vento de casas, pichando o mundo, quebrando, tem todo dia em todo lugar do Brasil. Todo dia, todo lugar. Então não dá para associar simplesmente à manifestação. Eu acho que a gente não pode ficar pondo muitos pré-requisitos para as manifestações ocorrerem. Elas podem ser ordeiras, podem ser pacíficas, porque o Gandhi fez um negócio pacífico, que a violência era dos britânicos. Na Índia ele conseguiu a independência da Índia assim.
Porém, você não tem controle disso, realmente. Você não sabe como é que a massa vai se portar, né, quando ela está agregada. Você não pode prescrever uma receita. Agora, o que eu acho é o seguinte, né? Se o vândalo, que ele fala que é vândalo, vai e quebra o banco, e os meios de comunicação que instigam? Que estão instigando, né? Não fala que é vândalo, mas, por exemplo, quando o meio de comunicação instiga, cria uma cultura que partido, sindicato são coisas nocivas ao país, isso é vandalismo cultural, por exemplo, midiático, e estão fazendo isso, né? Você pega algumas emissoras de Taubaté, aqui da região, tem um coronel que fala uma FM aqui da região, que ele é instigador. Ele é de um grupo ligado a um famoso militar que é deputado federal em Brasília, e ele fala toda manhã que o povo não tem que sair das ruas, entendeu? Porque é hora, quer dizer, mas como ele há muito tempo prega a queda da presidente, quem entender a falação dele, porque o acompanha há muito tempo, sabe que ele está querendo que não saia da rua para derrubar a presidente. Então ele está propondo isso abertamente. Como não tem vigilância em Taubaté em cima do que se fala em emissoras de rádio, parece que não tem, ele está falando à vontade. Então a cidade, ela de uma certa maneira reflete o que acontece no país. Agora, anteontem, após aquela passeata, aquela caminhada que eu reputo como horrorosa, aí sim, nós tivemos um ato de qualidade impressionante. Uma parte quem queria fechar a Dutra foi fechar a Dutra, quem não tinha disposição para isso ficou na Santa Terezinha, e pelo menos ali na praça tinha umas 70 pessoas, 50% ou mais, muito mais, jovens. Fez-se um debate assim que eu nunca tinha presenciado em Taubaté, riquíssimo. Então veja, esse movimento é vitorioso por causa disso. Aquela criançada que foi ali, mesmo alguns trazendo preconceito contra partido, contra sindicato e alguma coisa mais organizada, por 2h30 ficaram sentados naquele chão, trocando ideia, uma coisa organizada, sem agressão, desejosos que realmente ocorra uma mudança e que faça esse país mudar. Teve até gente que defendeu a ditadura, né? Defendeu a ditadura. Mas aí o debate vai clareando as coisas, né? Defenderam a saída de partido político e tal. Então foi de uma riqueza muito grande. E eu fico perguntando como é que uma cidade com um setor da juventude tão rico tem diretório acadêmico na mão de gente regressiva, de gente atrasada politicamente, tem uma classe política horrorosa, que não comunga com os anseios mínimos da humanidade, um pessoal que se vende com facilidade. Então tem uma contradição muito grande na cidade. Então nós temos que criar espaço para que essa juventude se manifeste, se torne liderança na cidade. Eu acho que realmente desse seu relato é difícil dizer, como alguns querem analisar, que a manifestação pendeu para a esquerda, para a direita, ficou no centro. Eu acho difícil dizer isso, porque realmente tinha pessoas lá de esquerda, né? Eu estive numa passeata, havia outras pessoas também da esquerda militando, e havia essas pessoas, até gente mais moderada, e gente até da extrema-direita, que fez esse tipo de intervenção que você menciona, né? Muito bem. Não é por esse lado, talvez, que eu estou tentando dizer para as pessoas que a gente deve analisar isso, porque o que eu disse isso ontem, o que as pessoas estão pedindo é o seguinte: é parar com essa história de trocar as moscas e deixar o lixo. Tranquilo. As pessoas estão querendo que seja tirado o lixo de uma vez, seja varrido o lixo, e não simplesmente trocar as moscas. E está acontecendo esse tipo de manifestação justamente porque elas perceberam que o processo eleitoral, por mais importante que seja, não esgota. Não esgota. Nunca esgota. Nunca esgota. Quer dizer, se as pessoas não participarem, se os cidadãos não entenderem que eles têm de participar e, sobretudo, intervir nas decisões do país, na política, na economia, todos esses aspectos, não vai existir democracia. O cidadão não pode ser acomodado. Ele tem que demandar, e essas manifestações de rua são importantes assim. Agora, mais importante é que as pessoas então estão percebendo que elas têm que se sentar, conversar. Sim.
e discutir o que elas querem e limpar um pouco o terreno também, porque é muita confusão, muito ruído, muita versão para os fatos e muita história também, muita história, muito sentido diferente do que querem dizer os termos, pessoas que usam o termo comunismo, ditadura, anarquismo e não sabem exatamente o que querem dizer. Ter uma manifestação política apolítica, eu acho não só um paradoxo, como os símbolos que as pessoas escolhem para dar um caráter apolítico, que elas pensam que é político, não são. O hino nacional brasileiro é o hino da coroação de Pedro II, que foi mudado na letra. Eles tiraram a letra que louvava Pedro II, né, como um homem de virtudes, etc., e puseram uma letra positivista. Sim. E depois, para atenuar o positivismo nessa letra, tiraram aquela parte que tinha o ei, a sus, ó sus, que hoje agora é só instrumental, não é mais falado, mas que era a parte mais positivista da letra. E a própria bandeira nacional, que era a bandeira de Dom Pedro I, que tinha ali os símbolos de Portugal e das casas imperiais, da Áustria e de Bragança, que eles substituíram por uma cópia da bandeira dos Estados Unidos, que é um pouco criativa, bonita, eu concordo, que é o céu do Sul, né, o céu do Brasil no dia da independência, mas que é inspirada na bandeira estrelada dos Estados Unidos, e ainda com um lema positivista, ordem e progresso, que é um lema de uma forma de autoritarismo. É como se na Alemanha, na bandeira da Alemanha, ainda tivesse algum slogan do nazismo, né? Mas nós temos isso. Então, os nossos símbolos nacionais, por mais que a gente goste deles, porque transfere para eles o amor pela pátria, né? O amor pela pátria passa por eles, como se diz na igreja, que tem o ícone, o respeito que você tem pelos santo passa para o santo através do ícone, né? Por mais que se diga isso, esses símbolos têm uma história política, sim, né? Todos os símbolos nacionais de todos os países têm uma história política, sim, e em determinado momento apresentaram um posicionamento político. Acontece o seguinte, que eu acho que nós somos até que os outros símbolos de outras nações, como da França, dos Estados Unidos, remetem para um momento revolucionário das histórias. Exatamente. Né? Nosso hino nacional, quando era o da independência, ele pelo menos tinha um caráter mais revolucionário que remetia à independência. Próximo da história, dos fatos. Né? E o outro hino nacional atual, ele é muito institucional, muito comportadinho e tal. Sim, então, é aí que está o problema. Eu sempre falo assim, você pega o hino da França e a história da França, você ouve o hino da França, não tem como querer lutar. Né? É uma instigação à luta, né? É um estímulo à ação do homem em defesa da sua pátria, mas com um objetivo bem determinado. Mas eu vejo o seguinte, a questão do patriotismo que é usado erroneamente nessas manifestações, eu não acho ruim que o cara se abrace na bandeira, que cante o hino, mas o problema é que nós sabemos que muitas vezes essa questão do patriotismo é uma coisa quase que dirigida. Né? Dirigida. Agora, eu espero que o resumo desse momento que a gente viva seja um primeiro passo na direção de uma coisa maior. Se você, não é à toa que você traz para a rua alguns milhões de pessoas, né? Há alguns exageros, tipo assim, manchete de algum jornal, Brasil inteiro parou na quinta-feira. Nós temos 5.500 municípios, tivemos manifestação em 200. Nós temos quase 200 milhões de pessoas, 1 milhão foi para a rua. Mas tem esse jogo de mídia aqui para alcançar alguns efeitos. Agora, sem dúvida, esse momento aqui, eu acho que é um momento que vai dividir essa parte da história com a outra. Daqui para frente eu creio que vai ser diferente. Porque o que a gente fala é verdade, né? Quem tem poder, seja político ou econômico, detesta o povo na rua, porque não tem ideia do que vai ser amanhã. Não tem controle, não é verdade?
Agora, eles até querem de vez em quando o povo na rua, desde que eles controlam. sim, para comemorar, para a Copa do Mundo, enfim, quer. Até porque, e nós não saímos à rua. Nós somos um país com grandes festas. Agora, né? Então você tem assim, Nazaré, Aparecida, enfim, outras coisas mais, festas religiosas, agora no Nordeste, né, as festas juninas, enfim. Nós somos de grandes festas, né? Você vai que São Luís do Paraitinga, 40 mil, nós somos um povo de festa. Na rua você pode fazer festa, você não pode fazer outra coisa. Se você quiser ir além da festa, você já está complicando. Então, nesse momento, né, a elite brasileira, e não só brasileira, como os donos do mundo, estão preocupados com o que se passa aqui. Porque, bem ou mal, né, ou, aliás, muito bem, né, grande parte do que se produz aqui, na verdade, sustenta muito vagabundo pelo mundo afora. E também grande parte do que se passa aqui pode servir de exemplo para o próprio continente. Esse exemplo não pode... você não copia exemplo assim por decreto. Mas suponhamos, né, no Brasil estão ocorrendo algumas condições objetivas que levam a acontecer isso. E eu não tenho dúvida que essa mobilização feita no mundo todo também serve como referência para nós aqui, mas muito mais motivação a gente tem pelas causas concretas que nós temos. Também com motivação, nós temos essa mídia brasileira, né, que é concentrada, tem que desconcentrar, tem que democratizar, que ela vem fazendo um discurso antipetista, anti-esquerda, anti-MST, há 10 anos pelo menos, acirradamente. Então, se o povo saiu na rua, se algum setor saiu na rua contra setores de esquerda, então esse pessoal que fez essa campanha agora está feliz. Só que de repente ninguém sai na rua sozinho, né? Um país múltiplo como o nosso, né? Enquanto a manifestação estava no eixo da Avenida Paulista, maravilha. Só que agora essa manifestação foi para o Campo Limpo, foi para a Zona Leste, para a Zona Sul, está pegando a Rocinha no Rio de Janeiro, aí a coisa começa a complicar, né? Então já começa a ficar perigosa para a direita. Sempre foi, aliás. Senão o Alckmin não teria reprimido. Sim, tranquilo. Os professores estaduais amanhã tem um CR em São Paulo e eles vão discutir, inclusive, a retomada de um movimento de campanha salarial agora em julho, que é recesso de férias. Exatamente. Você está entendendo? Então, por quê? Porque sente que aquela rejeição, aquela dificuldade de fazer a greve em maio, aquela conjuntura não favorecia a greve, mas essa favorece. Que a população está mais apta, mais flexível, mais com facilidade para entender a mobilização do magistério, e até porque a população, está levando o pauta do magistério para a rua, quem defende a educação. Então, se os professores não saírem nessa agora, estão perdendo um momento histórico muito grande para dobrar esse governador que está aí afligindo a educação. Eu tenho uma análise importante a fazer, que é o seguinte. Na manifestação de quinta-feira que eu estive, a gente não parou em frente à prefeitura, a gente passou em frente à Câmara, né? Eu não me lembro de ter passado em frente à prefeitura, não passou. Passou em frente à prefeitura. Não. Houve uma interrupção, porque uma parte queria entrar, o comando Nós passamos em frente ao Bom Conselho ali, mas não chegamos na porta da prefeitura. Não, na parte da Tiradentes não, mas na lateral ali, o pessoal todo foi para lá. Eles tinham decidido não ir, depois não sabe por que resolveram. Fizeram essa manifestação de quinta-feira, assim como nós tivemos manifestações na capital que foram contra o governador, de certa forma, contra o prefeito, por causa das políticas que eles estavam colocando no trânsito, essa manifestação de quinta-feira foi inequivocamente sim contra o governo do Ortiz Júnior. Ainda que tenha gente simpática, o Ortiz ali no meio. Tremendo de medo, né? Mas elas foram contra o governo do Ortiz Júnior. Não contra a pessoa dele. Não, isso a gente tem que deixar. Lógico, nada a administração. Entendeu? Agora, nós produzimos alguns resultados. Primeiro, uma reação da parte dele. Mas mais importante ainda foi depois a leitura que eu vi ontem, em frente à Câmara, das pessoas fazerem
diante do que elas escutaram na reunião que os vereadores e o prefeito fizeram. Sem dúvida. E as pessoas estão indignadas com coisas que elas estão descobrindo agora e que foram colocadas ali, até que quem colocou não deve ter falado, talvez não no espírito de desculpa. Eu não estava não no espírito de apresentar uma desculpa, um atenuante, nada disso. Falou porque era um fato e que já vem de longa data. Por exemplo, que não existe um controle, uma transparência sobre esse custo das operações das empresas de transporte coletivo em Taubaté. Isso é um fato, gente. Isso não é que os vereadores estão com má vontade e usando isso como desculpa para não fazer as coisas. É que é assim mesmo. É assim mesmo. Se eles se empenham mais ou menos, aí já é outra discussão, mas é assim mesmo. Nós estamos tendo essa luta, eu disse ontem, minimamente, para o transporte coletivo, o que a gente pode conseguir, que é factível, que é realista, são dois resultados. Redução da tarifa, porque a tarifa subiu nesse tempo todo acima da inflação, acima do custo de vida, e aumento da oferta de ônibus. Isso é minimamente o que a gente pode conseguir. O que a gente pode conseguir um pouco mais? Fazer com que volte a funcionar o Conselho Municipal do Transporte para fiscalizar isso, porque ele já existe, mas não está funcionando. E tentar ver se a gente arranca da prefeitura que ele cumpra uma coisa que é lei já, que ele vai ter que planejar o governo dele. Ele tem que mandar um plano de governo e tem que mandar outros planos para a Câmara Municipal, que são da iniciativa dele. E para fazer isso, ele tem por obrigação de convocar consultas populares, reuniões com a população, que tem que ser feitas de modo correto, de modo honesto, que a gente sabe que no plano diretor não foi assim. Mas o plano diretor do trânsito, que vai ter que ter um plano para o trânsito, a gente tem que exigir isso. E esse plano para o trânsito vai ter que ser discutido com a população, sim. Mas, e a gente tem que exigir isso. Eu concordo com tudo que você está falando. Só que não se combinou com o Júnior, né? Não, você esqueceu que ele é tucano. Não se combinou tucano com o Júnior, mas tucano da bicada. agora, na medida é aquela velha história. Quem se casar com a Dani tem que levar você de sogro, né? Quem quer ser prefeito de Taubaté assumiu a responsabilidade de fazer isso. Não, deixa eu explicar por que coloquei isso aí. É claro, aí você vai entender por que eu vou falar isso daqui. Eu acho que tudo isso que você está colocando é lógico, é claro, necessário, né? Mas eu estou Você está dizendo que a prática do PSDB não é essa. Não é essa. Então veja bem, eu quero colocar... Não, tudo bem, mas não é porque não é essa que eu não vou exigir que não seja essa. Entendeu? Que não mude. O que eu quero colocar aqui, que eu acho que nesse momento a população Taubaté, ela tem que exigir uma coisa prática, assim, nós queremos o fim do contrato que a prefeitura tem com a ABC Transporte Coletivo. Acabar com essa brincadeira. Segundo ponto, criar uma gestão pública do transporte coletivo. Entendeu? Percebeu? Aí, a partir daí, a gente vai fazer as averiguações. Agora, se a gente conseguir romper esse contrato na rua, quem for conversar com o prefeito, por favor, tem que conversar, não dá para a cidade inteira conversar, mas uma representação que não tenha vereador, entendeu? Que não tenha vereador. Porque, na verdade... pelo menos o vereador não se coloque nesse momento como intermediário da população. Porque até agora eles são freio para o avanço da população. Então, veja bem você, a população tem que ir para a rua em Taubaté, não é para pedir passagem menor, mas para pedir o fim do contrato da ABC com a prefeitura. Chega, já acabou. E eu acho que se colocar isso em qualquer lugar, tem unanimidade. Então o prefeito tem que fazer o seguinte, olha, não dá margem de manobra para o Júnior, não dá margem de manobra. Aqui agora, esse momento agora, Júnior, não é de você tirar 10 centavos, não. É de você acatar o que a rua está exigindo. O que a rua exige é queixou ABC, vai embora. E vamos criar uma gestão pública de transporte coletivo. Com essa lição, a gente pode partir para outras. Entendeu? A partir daí, eu acho que acumula força. Agora é o seguinte, orçamento, vamos discutir assim, assado. Gente, ninguém está sendo radical impondo nada. A Constituição fala isso. Não é verdade?
Você quer ver? Uma amiga ontem foi para o pronto-socorro municipal às 12 horas. Saiu de lá às 8h30 da noite. Eu fiquei, olha, só para não ficar no transporte. Veja bem, eu fiquei 26 horas no pronto-socorro de um hospital particular, com convênio, Pois é. para entrar no quarto. A última vez que eu precisei ser internado. Mas você veja bem, então eu quero colocar o seguinte, quero fazer uma proposta. Eu tenho convênio. Aquilo que eu estou pedindo com relação ao transporte é pouco com relação ao que eu vou pedir agora. Por favor, parem de matar pessoas nos pronto-socorro em Taubaté. Porque você deixar um doente lá 8 horas é convidar o cara para morrer. Não estou chamando ninguém de assassino. Para de deixar morrer no corredor. Porque o camarada que chega com dor em várias partes do corpo tem que ficar se condoendo, encostado para mulher, hein? Encostada para lá, encostada para cá. E só vai ser atendida às 8h30 da noite porque fizeram um auê no pronto-socorro ontem à noite. Aí apareceu um punhado de gente para dar retaguarda para essa pessoa. Então, nós precisamos parar de deixar a pessoa morrer no pronto-socorro. Eu não estou falando que a taxa de transporte seja ruim, mas eu acho que quando você permite que alguém fique 8 horas no pronto-socorro em dor, você permite coisas piores, né? Então, eu quero pedir isso aqui nesse programa. Se não sei quem vai ouvir, né? Mas eu acho que a população de Taubaté tem que também colocar isso em pauta, que não se permita mais que pessoas morram por abandono no pronto-socorro em Taubaté.